presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Brasília na noite de domingo para liderar os trabalhos da equipe de transição. Claro, a PEC do teto de gastos é prioridade. E o deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, protocolou um pedido de instalação de CPI para investigar eventuais abusos de autoridade praticados por ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. E sobre esses e outros temas, a gente conversa agora com o deputado federal Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Deputado, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Lívia, bom dia, Tiago, bom dia, nosso amigo Coronel Tadeu, meu parceiro parlamentar de muitas batalhas no Congresso Nacional. Bom dia a todos, é um prazer estar falando com a Jovem Pan. Vamos começar falando então, deputado, sobre a PEC do teto de gastos, né? A PEC defendida pelo governo eleito. A expectativa é que as articulações em torno dessa proposta ganhem força, com a presença agora do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vai se reunir com Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e tem ainda nos bastidores essa informação de que o PT pode apoiar até a reeleição de Arthur Lira na presidência da Câmara para ganhar um apoio um pouco mais efetivo dele nessa proposta. Como estão essas negociações nesse começo de semana? Olha, o Congresso está muito movimentado em torno de vários assuntos. A reeleição do presidente Arthur Lira, a reeleição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a PEC da transição, que tem vários temas envolvendo essa PEC, que está propondo a acabar praticamente com o teto de gastos, e isso tem causado um furor muito grande no Congresso e em várias vertentes. Inclusive, nós vamos ter um jantar amanhã do PL. Um dos assuntos nós vamos tratar falar sobre a PEC de transição, o quanto essa PEC, ao meu ver, ela é danosa para o país. Ele dá para os mais necessitados com a mão e vai retirar com a outra. No momento que você trabalha os gastos públicos de maneira irresponsável, você aumenta os juros, você aumenta a inflação. Quando você aumenta a inflação, você aumenta o desemprego. Então, o valor de R$600 não será mais os R$600 de outrora. Agora seguimos com as perguntas dos nossos comentaristas. Diogo Schelp. Deputado, bom dia. Deputado, mesmo dentro do PT, há um entendimento de que o presidente eleito Lula deveria ter ido a Brasília mais vezes, se envolvido mais nas negociações dessa PEC fura-teto. Agora, essa semana, o presidente está fazendo isso, mas depois de várias semanas em que ou ele esteve de férias, em descanso, ou viajando para outros países. O senhor concorda com essa avaliação de que o presidente eleito deveria ter se engajado mais nessa negociação diretamente com o Congresso? Concordo com essa avaliação. Na verdade, a fama do presidente Lula é de viajar bastante, né? Sempre foi assim no seu governo, mas em assuntos importantes, ele sempre foi um grande articulador. E essa grande articulação, que eu acredito que seja a sua maior virtude, não está acontecendo na PEC da transição, que é muito cara, acredito eu, para o governo Lula, que quer manter algumas benécias de maneira irresponsável. Nós somos favoráveis, sim, ao auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, de R$600, com a própria Bolsonaro. O que nós somos contrário é essa maneira equivocada de dar o auxílio de R$600. Além do auxílio de R$600, ele propôs um auxílio de R$150 para crianças até 6 anos. E a gente queria ouvir quais seriam as justificativas e de onde vai sair esse dinheiro para essa distribuição de renda no nosso país. Então, está faltando articulação do PT, e eles sempre se vangloriaram dessa grande articulação do presidente Lula, colocou nas mãos do Alckmin, e mesmo em seus aliados, eu vi agora recentemente uma entrevista da Simone Tebet, um dos seus aliados agora, criticando a PEC do estouro, essa PEC da transição, que na verdade é a grande PEC argentina. A Argentina tentou fazer isso. Quando você distribui renda de maneira irresponsável,
você causa uma inflação galopante e o país todo sofre. Agora o desemprego galopante, os argentinos querendo sair do seu país, vindo para o Brasil, e o Brasil todo teme uma situação que está acontecendo na Argentina venha acontecer no nosso país. Na sequência, a pergunta do deputado Coronel Tadeu. Alberto, bom dia, uma satisfação grande tê-lo aqui na Jovem Pan. A minha pergunta é a seguinte: em 2020 nós aprovamos a PEC da emergência e na época foi aprovado 20 bilhões de reais para estados e municípios não perderem a arrecadação e continuarem a fazer o que tinham que fazer em relação à população. Naquela época, nessa mesma medida provisória, foi cobrada uma austeridade de estados e municípios, e uma delas era não aumentar despesas com o pessoal. Muito bem. O PT chega hoje querendo 200 bilhões de reais num cheque muito bem assinado pelo Congresso, mas em nenhum momento ele mostra a contrapartida que ele vai fazer, ou seja, mostrar que, de alguma forma, ele vai tentar não aumentar o déficit fiscal, o rombo nas contas do governo. Aí vem a minha pergunta. O PL se reúne amanhã à noite, para uma reunião com toda a bancada. Os outros partidos, como é que está acontecendo essas negociações com os outros partidos do Centrão? Você vê uma predisposição de apoiar a PEC para 308 votos ou não? Está muito dividido, Coronel Tadeu, em relação aos outros partidos. O PL, eu acredito que nós vamos finalizar essas discussões no jantar de amanhã, mas nós já estamos com posição muito bem definida, nós somos oposição à casa, lógico, mas nós somos favoráveis ao Brasil. Nós vamos fazer uma oposição muito responsável. E você falou muito bem, o governo Bolsonaro fez a sua distribuição de renda, mas de maneira responsável. Nós fizemos privatizações como a Eletrobras, nós não mudamos a política de preço da Petrobras, isso nos permitiu uma arrecadação extraordinária e esse dinheiro foi utilizado para pagar o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil. Nós reduzimos o Estado, criamos o governo mais digital do mundo e parece que tudo que foi construído, nós arrumamos a casa que foi bagunçado na época da Dilma, entregou um Brasil totalmente desestruturado, com um desemprego de 14%, uma inflação gigantesca. Nós organizamos, reduzimos mais os estados, fizemos as privatizações, aprovamos medidas que melhoram o ambiente de negócio, reduzimos os impostos, aquela história de arrumar a casa. Parece que querem bagunçar a casa novamente, que foi arrumada. E isso nós não podemos permitir. Os outros partidos têm outros interesses, né? Nós temos outros partidos que querem colocar, até mesmo dentro da PEC, essa PEC do estouro, colocar outras medidas. Por exemplo, o orçamento do relator, querem colocar também esse recurso, então há uma divisão entre outros partidos. Mas o PL está muito bem definido, acredita que estourar o teto de gasto é ruim para o país. Tem outras medidas que nós podemos fazer para pagar o auxílio de R$600, mas com certeza não é aumentando o número de ministérios, não é aumentando a gastância que nós vamos resolver essa questão. Deputado, mais uma questão, há um debate no Congresso Nacional, uma possibilidade de abertura de uma CPI sobre o abuso de autoridade, né, a forma como o TSE tratou as eleições e também o próprio Supremo. Mas eu pergunto, há tempo para isso? Porque a legislatura acaba agora, tem que aprovar o orçamento, tem toda essa discussão da PEC da transição e a nova legislatura já toma posse em fevereiro, né? É difícil? Eu assinei a PEC do deputado Marcel Van Hatten, a PEC do abuso de autoridade. O tempo é muito curto, e inclusive foi um argumento do presidente Arthur Lira. Mas nós precisamos tomar algumas atitudes para dar uma resposta à população brasileira que está pasma com tanto autoritarismo do judiciário. Como pode um ministro só causar um transtorno gigantesco na democracia brasileira? Como é que o ministro consegue calar vozes de parlamentares que foram eleitos para representar o povo? O próprio Coronel Tadeu teve sua rede social censurada.
Isso é um absurdo, que em democracias modernas isso não se aceita, só em democracia de bananas. E o nosso país não pode ser uma democracia de bananas, nós vamos lutar contra isso. Nós temos que cobrar que o Senado Federal faça o seu papel e dentro da harmonia dos poderes, o Senado tem esse papel de frear os abusos cometidos pelo STF. Agora, quando o Senado não toma atitude, a Câmara vai fazer a sua parte, que é o que lhe convém, que foi muito bem colocado pelo deputado Marcel Van Hatten, que é uma CPI para investigar o cometimento de crimes pelo ministro Alexandre de Moraes. Pois bem, falamos sobre as articulações no Congresso Nacional neste começo de semana com o deputado federal capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Deputado, obrigada pela entrevista e uma ótima semana. Bom dia. Uma ótima semana, estou aqui com a camisa do Brasil, hoje tem jogo da seleção e vamos torcer todos em favor do nosso país, vamos acabar com essa história de ódio e logo, logo o nosso Neymar vai estar de volta nos ajudando ao Hexa. Agora são 8h50.